pela vida dos eleitos, glória a Deus pela vida dos abençoados. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da graça e do apostolado. Glória a Deus. Pai, que o Espírito Santo de Deus, que habita na vida de cada uma das ovelhas, que haja testificação, Pai, que haja ministração de anjos, ministrando na vida de cada um dos eleitos, para que eles recebam o perfeito entendimento, seja os que estão no ministério, os que estão ao vivo, via Facebook, os que estarão no canal, recebendo a graça e o apostolado no tempo do Senhor, para que eles recebam a revelação da graça, para que o meu trabalho não seja vão no Senhor, para que a tua palavra se cumpra, porque eu creio que ela não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o teu propósito. Assim eu creio e assim eu falo e declaro o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos predestinados a receberem a graça e o apostolado. Assim eu oro e declaro em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar, temos aqui um tema para que as ovelhas que têm muita dúvida, né? Não tem ainda entendimento, então você vai receber essa revelação, você vai receber esse entendimento, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica, ele revela a sua palavra. E o tema é: a libertação em graça não é do diabo. Existe libertação na graça? Existe libertação na graça, mas a libertação em graça não é do diabo, amados. É do sistema religioso, ou seja, de um sistema religioso de apostasia. Então, essa é a libertação em graça, amados. Então, para que fique claro que não é do diabo, nós precisamos ler alguns textos para que fique claro, para que os abençoados recebam o perfeito entendimento. Porque o que o sistema diz? Que você tem um demônio na tua vida, você precisa passar pela corrente da libertação, você precisa passar pela quebra da maldição, precisa desfazer a macumba, tem um serviço, um trabalho feito. É isso que eles querem fazer, ou seja, eles querem desfazer no nome de Jesus uma obra da carne, mas que na verdade é uma obra da carne. Então, uma libertação em graça, ela não é do diabo, amado, porque o diabo foi aniquilado. Então, nós iremos entender que a libertação em graça, ela não é do diabo, não é uma libertação do diabo, né? Ela é uma libertação da apostasia do sistema religioso. Então, esse é o nosso tema. A libertação em graça não é do diabo, ela é do sistema religioso, apostasia. Então, amados, as ovelhas, elas não são escravas do diabo, porque a pessoa entende que no sistema, que ela é escrava do diabo, quando ela vem para Jesus, ela vira servo. Ou seja, era escravo do diabo, agora é servo. Mas não é isso, amados. Ela não é escrava do diabo, ela é escrava de um sistema religioso, um sistema apóstata. É isso que as ovelhas precisam entender. Então, as ovelhas não são escravas do diabo, elas estão presas e escravas num sistema religioso. Ou seja, uma apostasia, um engano, uma mentira. Ou seja, são fortalezas que são geradas. Mas essas fortalezas podem ser quebradas, amados, porque a palavra de Deus, ela é fogo, né? Que ela desmiuça a penha. Então, a palavra de Deus, ela quebra, tem esse poder de quebrar.
esses aguilhões, tem o poder de quebrar esses sofismas, essas fortalezas na mente das ovelhas. Então, ela é uma libertação na mente, amados, do engano, da mentira, da tradição religiosa, de tudo aquilo que a ovelha aprendeu. A ovelha sem entendimento, ela é escrava de um sistema religioso, ela não é escrava do diabo, porque mentiram para as ovelhas, que eram escravas do diabo, agora são servas de Jesus, e na verdade servem ainda a escravidão. Então já começa que as ovelhas aprendem, né, no sistema religioso, que precisam ser de perto do diabo e de demônios. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler Hebreus. Primeiro nós precisamos entender que não é do diabo. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Também quer dizer que ele também foi revestido de carne. Ou seja, se os filhos participam de carne e sangue, ou seja, eles são espíritos, são revestidos de carne e sangue, ou seja, participam de carne e sangue, quer dizer que nós já somos pré-existentes. Então, ele participou das mesmas coisas, está falando de Jesus, né? Ele participou das mesmas coisas. Para que, ou seja, para um objetivo, né? Para um propósito. Para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, havia um propósito para que Jesus fosse revestido em carne. Um dos propósitos, né? São vários propósitos. Então ele se revestiu em carne para, através da sua morte, derrotasse o que tinha. Vejam que o verbo está no passado. O que tinha o poder da morte não tem mais. Isto é, quem tinha o poder da morte? Podemos perguntar. O diabo. A própria frase já tem a resposta. Então, amados, se ele tinha poder e Jesus morreu para derrotar, Jesus já morreu, então como é que ele está morto? Isso é uma questão de entender a língua portuguesa, amados. Eu só estou lendo como está escrito. Então, se ele tinha e Jesus já morreu, então, quando Jesus morreu, derrotou. Então, ele não tem mais. Respeitem, né? Aprenda a respeitar os verbos. Jesus já morreu e já derrotou o diabo. Então, ele já está derrotado, porque tinha, não é? Tem. Então, amados, se ele está derrotado, se ele está aniquilado, a libertação em graça não é do diabo, amados. A libertação em graça é na mente. É de um sistema corrupto, religioso, de tradições do homem, criadas pelo homem. Não é do diabo. E vamos ler ainda mais um versículo que está em Colossenses 1:13. Só para confirmar, Colossenses 1:13, porque se estiver escrito, nós cremos, amados. É simples assim, cremos como está escrito, glória a Deus. Colossenses 1:13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se ele nos tirou do poder das trevas, amados, o poder das trevas literalmente era o poder de Satanás, era o poder do diabo, né? Era o império que imperava de morte. Se ele tirou, aniquilou quem imperava o império da morte, e aqui ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso já está no passado. Por quê? Nos tirou no passado, no poder das trevas, e nos transportou. Está transportando? Não, mas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não estamos
em trevas, nós não estamos na escuridão. Então, não queira ficar, né, em luta, né, em batalha espiritual, porque existe ministérios que ensinam as ovelhas a viver em batalha espiritual. A batalha espiritual agora, amada, ela é na mente. É uma batalha espiritual de libertação na mente, para se libertar do engano, da mentira, das heresias, daquilo tudo que nós aprendemos. Temos que, agora em graça, combater as falsas heresias, os falsos ensinos, né? E agora em graça nós estamos livres, nós estamos libertos, nós não estamos em trevas, amados. Não existe guerra espiritual com o diabo, não existe guerra com as trevas, não existe batalha espiritual para expulsar o demônio, né? Como eu vejo aí no ministério, expulsa o demônio no culto de manhã e para nunca mais voltar. Aí meio-dia, outro culto, expulsa para nunca mais voltar. 3 horas da tarde, expulsa para nunca mais voltar. 6 horas da tarde, 6 horas da noite, expulso para nunca mais voltar. Então não adianta, porque ele volta. Então vira um círculo vicioso. Aí as ovelhas não conseguem entender. É só uma questão de raciocínio, amados. Raciocínio. Porque o diabo, ele não é onisciente, ele não pode estar em todos os lugares. Quantos ministérios têm essa tese? Então, se em cada culto tem que estar expulsando, ele está em vários lugares. E ele não é onisciente, ele não é onipotente. Então, ele não está em todos os lugares. E agora, ele está aniquilado, amados. Né? Ele está inoperante. Glória a Deus. E nós não estamos presos, porque aqui ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Verbo no passado, transportou, de transportar. Nos tirou. Então, não queira se meter, amados, em engano. Vou fazer uma corrente de libertação, eu vou fazer batalha espiritual. Não precisa, amado. Em graça, nós descansamos na obra consumada. Porque quem nos tirou das trevas? Foi Jesus, Cristo, o ressuscitado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou para o reino do Filho do seu amor é que ele nos reconciliou e nos pôs em Cristo. Nós agora estamos em uma outra condição, estamos em Cristo, ou seja, transportou, ele reconciliou consigo mesmo. Nós, agora que estamos em Cristo, glória a Deus. E vamos ver agora o que Jesus falou. João 8,32. É um texto bem conhecido, todo o evangelista conhece, né? Acredito que todo pastor também. João 8,32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, ele não está dizendo que você tem que fazer uma campanha de libertação. Ele não está dizendo que você tem que fazer uma batalha espiritual, lutar com o diabo. Porque o que acontece são heresias, né? Querem minar, jogando fortalezas, né? Ou seja, dinamite, né? Nas mentes das ovelhas. Onde que está escrito que eu tenho que fazer batalha espiritual contra o diabo? Não está escrito isso na Bíblia. São teses extras bíblicas. Porque então conhecereis a verdade e ela, ou seja, a verdade vos libertará. Então, amados, não é luta contra o diabo. Porque a libertação na graça ela não é do diabo, não é o que está escrito. É conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer o que Cristo já fez por nós. É você conhecer o apostolado. Porque é o apostolado que explica. Então, o caminho estreito que Jesus mandou nós entrar
é a graça do apostolado, amados. Então é conhecereis a verdade. Porque se Jesus disse que conhecereis a verdade vos liberta, quer dizer que existe uma não verdade. Se existe uma não verdade, existe a verdade. Então é a verdade que liberta a não verdade. A verdade, ela não liberta do diabo, porque o diabo foi aniquilado. E não está escrito que você precisa fazer campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, que você tem que fazer campanha de batalha espiritual. Vou batalhar. Quando eu era do sistema religioso, eu fazia muito isso. Hoje eu vou batalhar. Eu ficava guerreando contra o diabo, pedindo de Deus anjos com espada desembanhada de fogo para guerrear. Ficava batalhando mesmo. A guerra era feia. Eu só estava me cansando, amado, dando tiro no vento, porque o diabo está aniquilado. Mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora em graça eu não faço mais isso, amado. Agora em graça eu me alimento. Eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica. Vamos ver mais uma palavra de Jesus aqui em João. Vamos para o 14:6. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então lá ele diz: conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Aqui ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou seja, o caminho, a verdade, a vida. Lá em João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade, que é o segundo, né? O caminho, a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade. Então você precisa conhecer Jesus e não a religião. Falaram pouco de Jesus para você, de Jesus Cristo, e falaram muito de religião. Mandaram muito você fazer campanha, mandaram muito você ter que fazer batalha espiritual, mandaram muito você participar de correntes de libertação, mandaram muito você ir para os encontros, fazer campanhas, jejuns, pagar preço, mas não falaram da graça do apostolado, que é a verdade que te liberta. Mas Deus tem levantado homens e mulheres que têm a unção de Deus para trazer a verdade, a palavra de Deus. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui tem uma revelação, amados. Ninguém vem ao Pai, e isso Jesus ainda não tinha morrido, mas agora ele já morreu e ressuscitou. Então ninguém mais está indo para Jesus, porque a obra de Cristo está consumada. Porque se alguém for até Jesus, não está consumada, porque quando ele disse que está consumado, está consumado. Então ninguém vem ao Pai. Então não tem mais ninguém indo ao Pai. Nós já fomos, porque Ele já nos reconciliou consigo mesmo. É isso que você precisa entender. Que não tem mais ninguém indo até Jesus, indo até o Pai. Porque Ele não é o caminho, Ele não é a verdade e Ele não é a vida. E se Ele já morreu e ressuscitou, já está consumado. Nós já fomos ao Pai. Ninguém está indo ao Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Ele é a verdade. Talvez ensinaram só religião, só doutrinas de homens, só tradição de homens, e não falaram de Jesus Cristo, o ressuscitado. Não falaram da graça, não falaram do apostolado. Mas glória a Deus que você é um predestinado para receber essa revelação. Glória a Deus. Pai. Então receba aí essa palavra, essa revelação, ainda aqui em João 1:17. João 1:17.
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amados, a lei ela foi dada por Moisés, veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, amados, a graça e a verdade, porque aqui, ó, na parte B, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui ele diz que a graça, a verdade, ele não é o caminho, ele não é a verdade, ele não é a vida. E em João 8:32, conhecereis a verdade. Então é isso que você precisa, amado. Conhecer Jesus, conhecer a Cristo, conhecer o que ele já fez. E ele veio aqui na parte B. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então é isso que você precisa crer, que você precisa receber. Porque as ovelhas de Cristo, elas obedecem a Cristo. E se você está fora, desobedecendo, é porque você está seguindo homens, seguindo doutrinas de homens. Aquilo que o homem... vamos fazer essa semana uma campanha de jejum, vamos essa semana fazer isso, vamos essa semana fazer aquilo. Então está seguindo homens, não está seguindo a verdade, né? Glória a Deus. Então, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e a religião, ou seja, o sistema veio por homens. Então, fique atento, amados. O que você tem se alimentado, fique atento o que você tem crido. Vamos ler em Colossenses 2:8, que fala sobre a religião, que fala sobre os falsos mestres. Colossenses 2:8. Glória a Deus. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, Paulo exorta a igreja. Aqui ele exortava a igreja de Colossos. Aqui é uma igreja chamada em graça, né? De MGA. Mas Deus não está vendo placa, amados. É uma questão só de administração organizacional, né? E nós, a igreja de Cristo, ela é uma só, amados. Elas são o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e juntos, né? Somos os membros, juntos nos tornamos a igreja. Então aqui ele exortou a igreja de Colossos e fala: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, fazer presa sua por vã e sutileza. Ou seja, te faça escravo da religião. Vem para a campanha, e você vai para a campanha. Faz jejum de 21 dias. Faz jejum de 21 dias. Não é Jesus que está mandando você fazer campanha. Não é Jesus que está mandando você subir no monte. Não é Ele que está mandando você fazer jejum. É um sistema religioso, amados. É essa que é a libertação em graça. A libertação em graça, ela não é do diabo. Nós já vimos que não é do diabo. Ela é do sistema religioso. Ela é do engano, da mentira, da apostasia. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então aqui está claro que é segundo a tradição dos homens. Porque não está escrito na Bíblia que você tem que fazer a fogueira santa. Que você tem que deixar todo o seu dinheiro, tudo que você tem no altar, que Deus vai te dar 3 vezes mais. Quem está mandando é homens com vãs filosofias
em tradições humanas, carnais, com vã e sutileza. Então, veja, amados, que você precisa conhecer a verdade, glória a Deus, para que você não seja presa fácil pelo sistema religioso. Ou seja, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo deixou claro que Deus não está na religião. Aquilo que as pessoas falam para você fazer, amados, que não está escrito, então são vãs filosofias, vãs sutilezas e segundo a tradição dos homens. Então não é Deus que está mandando você fazer, são homens que estão mandando você fazer. Eu estava no ministério, tinha que orar às 6 horas da manhã, porque tem que pagar preço. E eu entendi que para me ser abençoado eu tinha que pagar preço. E na época até eu chamava meu esposo, bora, vamos pagar preço, tu não está acomodado, tu não está fazendo nada. E ele dizia para mim, vá lá que eu vou ficar aqui dormindo, de boa, dormindo, e eu lá indo pagar preço. Eu ia pagar preço e ele não queria pagar preço. Mas eu era ali, né? Vamos dizer que eu era mais fanática, né? Era presa pela nossa filosofia. Então o pastor dizia, tem que fazer a campanha de oração e tem que estar 6 horas da manhã aqui. E eu ia prontamente ia estar lá. Não é errado, amado, você se reunir para orar, né? Mas que necessidade que eu tinha de ir 6 horas da manhã, se eu tenho que tomar meu café, eu tenho que caminhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Para tudo tem horário, para tudo tem um tempo, né? Tem o horário de você ouvir, estudar, tem o horário de orar também. Não é errado você se encontrar para orar. Mas fazer uma campanha, porque às vezes eu participar de campanha era 7 dias. E outra coisa, não pode perder um dia. Se eu perder um dia, joguei fora os 6. Se eu perder um dia, eu joguei fora os 2 que eu fui. Se eu perder um dia, eu joguei fora os 4. Então, já ia empurrando com a barriga a campanha, porque não pode perder. Deus não aceita, só aceita se for a campanha completa. Então, isso são doutrinas, amados. É só para você pensar um pouco. Só estou fazendo você pensar, você entender como é que funciona o sistema religioso. Que você entenda que a libertação em graça não é do diabo, amados. Ela é do sistema religioso, da apostasia, da mentira e do engano. E finalizando na parte B, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então é segundo a religião, a tradição. Está escrito que não é segundo Cristo. Então não estão ensinando Cristo, amados. Então receba essa libertação agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque é a verdade que te liberta, amados. A verdade é aqui, ó, que está escrito na palavra de Deus, revelada, e você só precisa crer. Você não precisa pegar a Bíblia e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma revelação, um entendimento, eu quero entender a Bíblia. Você não precisa entender a Bíblia, você precisa crer como está escrito. Creia como está escrito. E o que é que está escrito? Que estão ensinando vãs filosofias, né? Segundo tradição de homens. Não é segundo a Cristo, amados. Não é. Então é crer como está escrito. Eu recebo por fé essa palavra. Eu recebo por fé essa revelação. Então é assim que nós recebemos a revelação da graça. Glória a Deus. Então, amados, a libertação ela vem através do conhecimento da graça do apostolado. Glória a Deus. Por meio de Jesus. Vamos ler aqui em Romanos 2:16. Isso sucederá no dia em que Jesus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho
Então, o evangelho que Paulo pregava é o evangelho que eu prego, que é a graça e o apostolado, amados. Então, Deus revelará o seu segredo para os que estiverem debaixo desse selo, para os que estiverem debaixo desse apostolado. Porque isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos. Ele revela os segredos, amados, para nós, os que estamos debaixo da graça, por meio de Jesus Cristo. Então não adianta o homem ficar fazendo 5 anos de estudo na teologia, porque é homens estudando com homens para ensinar teorias humanas. Porque aqui está escrito, amados, que Deus revela os seus segredos por meio de Jesus Cristo. Então é através do Espírito Santo que traz a revelação. Nós, em graça, aprendemos a ser guiados pelo Espírito Santo, amados. Glória a Deus. Então somos guiados pelo Espírito Santo. Eu não preciso fazer um estudo de 5 anos para me aprender a pregar. Eu não preciso estudar 5 anos para me cuidar de ovelha. Eu não preciso nada. Davi, você pode perguntar, mas Davi fez algum curso de teologia? Amados, quem inventou o curso de teologia foi os homens, não foi Deus. E ele cuidava das ovelhas, né? E ele fez, né, o que ele foi predestinado a fazer. Então, Moisés, qual foi o estudo que Moisés tinha? Né? Qual foi o curso teológico? Não teve, amados. Ele era guiado pelo Espírito Santo, de forma diferente, né? Porque o que existe da graça para a lei são manifestações diferentes, mas o Deus é o mesmo. A diferença é que na graça, o Espírito Santo está em nós e ele manifesta. Na lei, na antiga aliança, o Espírito Santo manifestava, mas ele não habitava. Hoje ele habita e manifesta. Lá ele não, ele habitava. Quando o povo estava no Egito, a direção de Deus era quando a nuvem se movia. Quando a nuvem se movia para a direita, era para a direita. Quando a nuvem se movia para a esquerda, era para a esquerda. Aquilo representa uma simbologia da graça, mas porque o Espírito estava fora, mas ele dava a direção para o povo, através de simbologias, que é as nuvens. Hoje o Espírito Santo não precisa mais de simbologia, ele está em nós e nos guia, nos direciona, nos ensina. É só você entender, amados, que Deus quer que o seu povo seja ensinado por ele. Deus quer que o seu povo esteja na direção dele, amados, porque ele usava simbologia de nuvens para guiar o povo, mas era Deus, mesmo usando simbologia, porque o homem era pecador, o Espírito Santo não habitava, mas hoje o homem, as ovelhas não são pecadoras, hoje o Espírito Santo está. Então, amados, para que fazer um curso de teologia, né? Aqui está claro, isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, quem revela segredo para os homens? Aqui, ó, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ou seja, segundo a pregação. Por quê? Quando eu prego, o Espírito Santo que está em mim, eu estou pregando, você recebe a revelação através desse evangelho, porque ele está em você e ele testifica. É assim que Deus vai te direcionar certo. Antes era uma nuvem, agora ele está em você testificando, ele está te guiando e te ensinando. Abba, Pai, glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós somos libertos da apostasia quando nós conhecemos a verdade. Vamos ler aqui um texto de 1 Timóteo, do 4. 1 Timóteo 4, do 1 até o 5. 1 Timóteo 4,
até o 5. O Espírito, porém, expressamente diz, ou seja, o Espírito de Deus, amados. Lembra que eu disse que a nuvem guiava? Hoje ele está em nós. E ele está em nós testificando pela pregação do Evangelho. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Então existem espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores não é demônios, amados. É que nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos no corpo. Então são esses espíritos que são mentirosos, esses que são enganadores, e ensinando doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios literalmente não é demônios, amados, é doutrinas hereges, que são doutrinas que são apóstatas, né, que não são contra a Cristo. No 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, falam mentira, cauteriza a própria consciência. Porque, como eu falei, eu tinha que ir para a campanha às 6 horas. Não podia perder nem um dia. Não posso quebrar a campanha. Ou seja, cauteriza a tua mente com mentiras. Proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimento. Existe ministério que proíbe o casamento, principalmente a igreja católica, né? Os padres, as freiras, não podem casar. Eles têm o celibato, né? Então proíbe o casamento, a abstinência de alimento. A abstinência de alimento é o jejum, amados. Proibir. Quando eu cheguei no ministério, já disseram logo, olha, o nosso grupo 1, que eram 4 grupos, nosso jejum é quinta-feira. Digo, não posso jejuar não, estou doente. Tal. Aí a irmã disse assim, não, mas quando você puder, você vai ter que jejuar. Tem que jejuar. Então, proíbe o casamento, a ordenação à abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ações de graça. Então, usar os alimentos com ações de graça e não proibir, amados. O 4. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então, tende cuidado, amados. Tende cuidado com esses espíritos enganadores, com doutrinas de demônios, para não te escravizar, porque o nosso tema é a libertação em graça, não é do diabo. Nós já vimos que não é, porque ele está aniquilado. Já vimos que não é, porque já estamos libertos. Ela é uma libertação do sistema religioso, ou seja, da mentira, do engano, da apostasia. Essa é a libertação em graça. Então, amados, os filhos de Deus estão em apostasia e nem sabem que realmente estão em apostasia. E o que é apostasia? Amados, apostasia é apostatar, ou seja, abandonar a fé, deixar a fé, recuar de viver da fé e viver de obras. Se eu posso crer que Cristo já fez, eu não posso ter que fazer. Aí eu desagrado a Deus, eu recuo, eu sou uma pessoa contra Cristo. Eu estou dizendo que eu sou contra. Eu quero viver de obras. Então, o próprio sistema religioso já fez uma cauterização na mente das ovelhas que elas precisam viver por obras, enquanto que nós estamos em apostasia. Para ser liberto da apostasia, que é o sistema religioso, só através da graça do apostolado, amados. Só conhecendo a graça e a verdade. Glória a Deus. Então, estar afastado da verdade, ou seja, apostasia quer dizer que está afastado da verdade. Ou seja, fazendo algo
no intuito de ser justificado por obras diante de Deus, ou seja, está em apostasia. Quem tenta se justificar diante de Deus por obras está em apostasia. Então é isso que o sistema religioso ensina, amados, né? Não é o Jesus que está mandando, não está escrito na Bíblia que você tem que fazer. Se você está fazendo, você está cumprindo doutrina de homens, você está em apostasia, não está vivendo a graça. Para você viver a graça, você precisa receber essa revelação, para que você possa estar reinando em vida. Então, amados, na nova aliança, o justo vive por fé, sem as obras da lei. Vamos ler Hebreus 10 e 38. Hebreus 10 e 38. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo vive da fé, amado, não vive de obras. Se ele viver de obras, ou seja, se ele recuar, recuar é viver de obras. Recuar é deixar, se apostatar da fé, deixar, abandonar a fé. O que Jesus faz? Minha alma não tem prazer. Está escrito que ele vai te lançar para o inferno? Não. Está escrito que ele vai riscar teu nome no livro da vida? Não. Está escrito que você perde salvação? Não. Porque está escrito, não tem prazer nele. Ele não se agrada, amados. Ele não se agrada. Mas não quer dizer que você perde a salvação. Mas você está em apostasia. Vamos ler o 39 também. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, você precisa crer para conservar a tua alma, ou seja, a tua alma é o teu entendimento. Conservar a alma, né? Eu vou conservar minha alma para me ir para o inferno. Não, o conservar a alma é no teu entendimento, para você ficar livre das vãs sutilezas, dos rudimentos que o sistema impôs, imputa, né? O sistema ele condena e o sistema imputa você fazer alguma coisa, né? Fazendo as campanhas. E vamos concluir com o último versículo para nós finalizar mais esse estudo. Então, na graça, somos justificados pela fé, pelo que crê e não pela obra. Vamos finalizar com Romanos 5 e 1. Glória a Deus. Romanos 5 e 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é isso que nós temos agora em graça. Agora que nós recebemos a graça, o apostolado. Agora que nós entendemos que a libertação não é do diabo, amados. Que a libertação é da mentira, do engano, é da apostasia, é do sistema religioso. Sendo, pois, justificados pela fé. Então é pela fé, amados. Tudo é pela fé. Temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque você não deve, você não é um devedor. Deus não está te cobrando nenhuma campanha, não está mandando tu fazer jejum. Isso é coisa do sistema, é coisa de escravidão, amados. Temos paz, é que não devemos. Deus não está te cobrando, amados. Deus não está te requerendo coisa alguma na questão espiritual. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo.
Porque ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós já fomos ao Pai, nós já estamos em Cristo, nós temos paz, porque não somos devedores, não somos pecadores e temos paz com Deus, porque nós não somos devedores. Porque quando nós éramos devedores, na verdade, o sistema nos induziu a acreditar que éramos devedores, porque nós nunca fomos, amados, devedores. Nascemos debaixo da graça, justificados, santificados, abençoados. Mas quando eu estava no sistema, tudo que eu fazia, eu me tirava paz. Será que era para ter feito melhor? Por que eu não fiz isso? Eu tenho que fazer isso. Tinha uma cobrança, né? A má consciência. A lei, ela te dá essa má consciência. O sistema, ele te dá essa má consciência. Se tu falhar um dia da campanha, tu fica com má consciência. A graça é isso aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a graça, amado. Glória a Deus por esse mover, por essa palavra. Essa é a graça e esse é o apostolado. E glória a Deus pela sua vida. Graça e paz. E eu falo ao Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Abba, Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Louvamos o teu nome. Glória a Deus. Nós encerramos.